mundo cada vez mais conectado pela imagem, pelo status e pela busca incessante por reconhecimento, um tema ganha espaço: o transtorno de personalidade narcisista. Muito além da vaidade ou do simples egocentrismo, a gente está falando de um padrão de comportamento que impacta relações familiares, amizades, ambientes de trabalho e até a própria saúde mental de quem convive com ele. Meu Deus, olha só, embora as definições possam variar, uma característica comum presente naqueles que recebem esse diagnóstico é a crença inabalável de que eles são melhores ou mais merecedores do que outras pessoas, o que pode ser visto por muitos como arrogância e egoísmo também. Mas afinal, como diferenciar a autoconfiança saudável do narcisismo? E a gente sabe também, tem como a gente descobrir quais são os sinais que merecem aquele sinal de pera, atenção. A gente vai ver agora uma reportagem, né, Abi, que vai fazer com que a gente já entre no clima desse assunto. Vamos lá? Vamos lá. Você já deve ter ouvido aquela frase: nossa, fulano é muito narcisista. Mas será que a gente realmente sabe o que isso quer dizer? O termo narcisismo tem ganhado cada vez mais espaço nas conversas do dia a dia. E ele está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Seja naquele colega que adora se exibir, nos comportamentos que vemos nas redes ou até nos filmes, com personagens que colocam o próprio ego acima de tudo. Mas afinal, será que o povo sabe o verdadeiro significado dessa palavra? A gente foi às ruas para descobrir o que as pessoas pensam sobre o narcisismo. Eu acho que a pessoa que se coloca em primeiro lugar faz mais tem que ser mais feita a vontade dele do que a da pessoa que está próxima. O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Que as pessoas têm um padrão de grandiosidade, que é um perfil um pouco megalomaníaco ali, de querer se sentir superior às outras pessoas. Narcisismo é a pessoa que idolatra ele mesmo. É tudo eu, pra mim, né? Já ouvi falar, mas não sei quem é, não. E ela assim, ela olha no espelho, fica se admirando. Gente, eu vou sair de qualquer jeito, né? Eu não vou sair de qualquer jeito. Gosto de mim mesma, né? Me considero lindo. Eu me considero, inclusive, uma pessoa assim, porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. Inclusive, eu fiz um implante de cabelo até, porque eu gosto muito de me cuidar. Narcisismo, para mim, é um pouco de falta de um psicólogo, um atendimento. Não conheço, mas já ouvi falar. Uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que faz o outro se sentir cada vez pior. É o que eu sou. Eu me adoro, eu me amo, eu me acho maravilhoso. Eu sou narcisista. Não me considero e nem quero ser também. Não sei, assim, dizer se essas pessoas precisam de um tratamento, assim. Tem gente que eu acho que é o extremo, sabe? Fica muito, tipo, meio que se achando. Aquela pessoa que só ela tá certa, aquela pessoa que só ela que tá ali, né? Tipo, é só ela. Não sei, não. Narcisismo é uma pessoa que ela só pensa nela. Será que é isso? Eu me amo, não posso mais viver sem mim? Não é? Ai, aquele amor próprio que você olhar no espelho e fala: espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu. Será que é isso? Bem, para conversar com a gente, está ele aqui, nosso querido Paulo Siqueira, psicólogo. Paulinho, seja bem-vindo. Olá, meninas, tudo bem, Abi? Obrigada por viver a tarde com a gente. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode se sentar. A gente tá brincando, né? Porque esse assunto, às vezes gera. Tem gente que fala assim, que aquela pessoa que tem uma autoestima muito boa, fala, é narciso. Exato. Mas não é bem isso, né? Não, até porque o narcisismo, numa dose muito boa, ele é importante. Porque o narcisismo protege a gente, coloca a gente faz a gente colocar limites e a gente conseguir se olhar nos momentos que a gente precisa ser um pouquinho egoísta, que a gente precisa se olhar, que a gente precisa trabalhar essa autoestima, né? Como aquela senhora estava falando, eu me acho linda mesmo. Então, não sair de qualquer jeito. Exato, porque é muito diferente quando a gente fala de termos alguns padrões, alguns comportamentos narcisista e quando a gente fala de um transtorno de personalidade narcisista. Todo mundo vai ter alguma coisa. Às vezes no consultório aparece algumas pessoas que a gente percebe que têm algumas características ou que se relaciona com algumas pessoas que têm também algumas características, mas são características que são muito trabalhadas. Agora, quando nós falamos de qualquer tipo de transtorno de personalidade,
aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Exato, porque personalidade todos nós temos. Sim. Personalidade é como a gente age no mundo, como a gente se conecta com o outro. Então todos nós temos, dependendo da cultura, e a nossa personalidade é muito flexível. A gente tem aquele lado luz da nossa personalidade e aquele lado sombra que às vezes a gente tem que trabalhar. Então ela é flexível. Agora, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, ele é rígido, ele não consegue ter uma flexibilidade. E a gente tem vários tipos de transtorno de personalidade, que são pelo menos 10 aí que nós estudamos, mas o que a gente sempre mais escuta falar é o transtorno de personalidade narcisista, o borderline, o antissocial, que é o famoso psicopata. Então, dentro desses transtornos, nós temos o narcisista, que acho que é um dos mais falados na internet e às vezes mal interpretados também. Isso que eu ia falar, eu acho que é um dos mais falados e os mais mal interpretados, né? Exato. A gente brinca muito aqui no programa e daqui a pouco eu já vou pra pergunta, mas a gente fica assim, a Gabi fala, hoje eu tô aqui maravilhosa, maravilhosa. Sim. Um narcisista consegue elogiar uma outra pessoa ou não? Ele até consegue, mas sempre com interesse. Quando a gente fala desse transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que entender que a característica principal dele é um ego muito inflado. Eu sou incrível, melhor. Exato. Eu sou incrível, eu sou melhor que você. E sempre tentando subir em cima do outro. Diminuir o outro. Porque, por incrível que pareça, a pessoa que tem esse transtorno, ela tem um ego muito fragilizado, ele tem uma autoestima muito baixa. Porque ele não consegue olhar para si. Por isso que ele tem uma dificuldade de crítica, por isso que ele explode quando ele é criticado. Então ele sempre vai projetar no outro aquilo que ele não consegue enxergar em si. Então por isso que ele manipula, por isso que ele briga demais, por isso que ele precisa muito do outro para existir às vezes. Porque se ele não tem o outro para existir, ele não vai conseguir existir da forma que ele precisa existir, ele precisa subir em cima do outro. Então é muito difícil você se relacionar com uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. E é difícil até o diagnóstico, porque é muito difícil a pessoa com esse transtorno buscar ajuda. Porque o problema não está nele. Não é? O problema está no outro. O problema é sempre quem está de volta, ninguém me entende. Exato. Né? Não sou eu que estou com algum problema. Você falou na questão de relacionamento e manipulação. Isso. Essa é uma característica também, porque para fazer com que ele esteja sempre certo, então é você que está errado, é você que não está me entendendo. Sim. E a pessoa que convive com o narcisista, ela muitas vezes cede, porque ela acha que ela que não tá legal. E ela acredita, né? Fica pesado pra ela também. Fica. Sim. E às vezes eu acho que o tratamento é mais pra quem, né, está com uma pessoa que é narcisista do que pro próprio narcisista. Né? Exato, porque quando a gente fala de... A gente tem, assim, vários lugares sociais e de relacionamentos que uma pessoa pode ser narcisista. Então pode ser uma mãe narcisista, um irmão narcisista, um pai narcisista, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. E quando a gente fala de relacionamento, o narcisista ele sempre vai aparecer com um príncipe encantado. Então é muito difícil. Então a pessoa ela tá lá com todos os teus traumas, com todas as suas dores. O narcisista ele sabe exatamente como te atrair. Então ele vai aparecer com aquele príncipe encantado e numa coisa que a gente chama que é o love bombing. Ele vai começar a te bombardear de formas românticas, de amor, mas tem um detalhe, você não percebe, você não tem tempo para respirar. Mas ele é um príncipe encantado, olha tudo que ele faz por mim. E depois que você já está ali dentro da teia da aranha, aí ele começa a mostrar quem ele é. Só que daí, a pessoa que geralmente está como vítima, ela já tem ali uma fragilidade emocional, uma dependência emocional. E quando ele começa a agir de forma manipulativa, a pessoa vai começar a falar assim, mas ele já foi um príncipe encantado. Ele já foi bom, então aquele homem bom, aquela mulher boa existe ali. Então a pessoa começa a se culpar, porque ela precisa trazer aquele príncipe encantado de novo. E daí ele começa o quê? A jogar as famosas migalhas. Então toda vez que ele joga a migalha, dá aquela sensação de paz, mas depois vem aquele ciclo de novo. E quando ele percebe que está perdendo a pessoa, aí ele faz o gaslighting, que é o quê? Ele volta a ser por um breve momento aquela pessoa de novo, mas depois ele volta. Então é um ciclo muito, infelizmente, que traz
uma doença emocional, que a pessoa começa a ficar doente, dependente. Fica muito dependente do outro, né? Do narcisista, no caso, e acho que muitas vezes até se culpa. Ah, ele era assim, então acho que eu devo estar mais feia, ele não deve ter mais interesse por mim. Sim. Né? Eu acho que a gente tem essa coisa. Exato. Então eu preciso melhorar porque para ele voltar a ser, porque não pode ter mudado. E quando ele faz o castigo do silêncio? Eu vi sobre isso, porque é uma maneira também de você ficar ali, né? É pior ainda. Pior. Exato, porque ele joga a briga, ele joga a discussão e sai de cena. E ele fica em silêncio. E a pessoa, ela fica ali tentando achar uma solução, começa às vezes até a se rastejar. E quando, do nada, ele volta como se nada aconteceu. E daí volta todos os ciclos de novo. Aí você imagina agora, por exemplo, quando é uma mãe narcisista, que já tem toda a criação da criança ali com uma mãe narcisista. Aí os traumas profundos são muito mais profundos ainda do que a gente imagina. Eu tinha visto um dado, porque até me surpreendi, que 1% da população tem o transtorno, você me corrige se eu estiver errada. Eu eu tinha visto que era 1%, sim, mas que é muita coisa. Sim, eu acredito que deve ser até mais. Até mais, porque às vezes tem o diagnóstico é diferente da pessoa saber, né? E se tem a pesquisa é porque alguém procurou. Olha quantos não procuram, então deve ter muito mais. E que a maioria é homem. Geralmente, assim, como eu acredito, tá? Eu tô falando algo da minha experiência de consultório. Geralmente quem vai buscar muita ajuda terapêutica são as mulheres. Então elas acabam trazendo pra gente muito essa situação de estar num relacionamento narcisista e muito delas não sabem que elas estão passando por um relacionamento assim. Elas sentem que algo não tá legal. Não tá legal. E muitas vezes elas estão ali no seu primeiro relacionamento, conheceram um marido com 14, 13 anos, estão há tanto tempo, mas algo ali dentro delas começa a despertar e começa a falar, tem alguma coisa aí que está errada, tem alguma coisa aí que não tá batendo. Que não tá batendo. Legal. E o narcisista sofre também. A gente tem que entender que ele sofre, que ele teve algo ali que o machucou. Então existe um vazio grande nele. Só que isso não justifica, obviamente, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. E também isso não justifica a pessoa estar ou não com uma pessoa que tem esse transtorno. Mas é uma dor para ele também. Só que essa dor ele não consegue olhar para si. Então ele joga para o outro. Uma imagem assim, que eu acho muito legal a gente entender como que é essa relação, é como se eu chegasse e jogasse um copo em você e você falar, por que você jogou esse copo em mim? Aí eu, como narcisista, falo assim, mas por que toda essa reação? Por que você está gritando dessa forma? Nossa. Mas você jogou o copo em... Não, mas não é essa a questão. A questão é porque você está reagindo dessa forma. Nossa. Você entende? Nossa, não é a ação tenso, dele, né? mas é a tua reação. É a tua reação. Você é errada pela tua reação, porque ele não vai enxergar o problema naquilo que ele está fazendo. E parece... Desculpa. Por exemplo, uma criança que foi criada por uma mãe narcisista, ela pode ser um narcisista? Ela cresce também? Pode ser uma criança narcisista e um adulto narcisista depois? Se ela não trabalhar, a gente escuta muitas vezes alguns casos. É muito comum, às vezes, a gente verificar, assim, quando uma filha ou um filho de uma mãe ou um pai narcisista chega no consultório e traz aquelas dores, a gente começa a observar, às vezes, que um irmão tem alguma característica muito narcísica. E é muito difícil a gente falar para a pessoa, porque no consultório, por exemplo, a gente como psicólogo, a gente não pode bater o martelo e falar seu marido, sua mãe é narcisista. Tá. A gente sempre levanta uma hipótese. E dentro dessa hipótese, a gente trabalha o quê? A psicoeducação, que é a pessoa entender com quem ela se relaciona. 2, a pessoa fortalecer a tua autoestima, a tua confiança, a tua história. E ela tomar a decisão se ela quer continuar nessa relação ou não. E muitas vezes até com a própria mãe. Então você imagina uma pessoa que a gente tem todo aquele consciente e inconsciente coletivo, onde a mãe ela é uma pessoa assim, perfeita, que a gente tem aquela idealização materna. Sim. E daí você tem que ter aquela idealização materna com aquela mãe que não é acolhedora, aquela mãe que só pensa em si, aquela mãe que usa o filho, aquela mãe narcisista. Então você imagina o quanto é difícil para a pessoa reconstruir a tua história, sendo que muitas vezes a tua primeira referência de amor, sua mãe, muitas vezes não foi uma referência de amor como deveria ser.
Então a gente percebe que quando a pessoa ela cresce num lar com uma pessoa narcisista, o trabalho é mais intenso, mas é possível resgatar isso. Saber que sempre vai ter aquela dor, mas você pode reconstruir a tua história e entender. A partir desse momento, o que aconteceu comigo, muitas vezes eu fui vítima sim, mas a partir de agora eu faço parte da minha história e eu sou o autor da minha história. Então, até quando você chega nesse pensamento, quando você foi criado por uma mãe, por um pai narcisista, você começa a entender que ele também teve os motivos de dor dele. E agora eu tenho meu motivo para continuar e fazer diferente e quebrar esse ciclo. Todos nós temos os nossos motivos de dores, né? As nossas fragilidades, mas como você disse, nada é desculpa para você usar o outro, fazer que o outro sofra, né? É realmente um ciclo de muita dor. A gente tem pergunta, né, Abi? Tem perguntinhas. Da Jessi. Boa tarde, Abi Gabi. Conheço uma pessoa que acha que sempre está certo e briga com as pessoas que o contrariam. Seria isso um narcisismo? Pode ser uma característica de uma pessoa narcisista. Mas a gente tem que entender que o narcisista é todo um espectro. Né? Então é uma característica. Eu brinco que parece que todas as pessoas com transtorno de personalidade, principalmente narcisista, parece que eles fizeram um cursinho no mesmo lugar. Eles leram a cartilha e assim, é impressionante. É muito igual? É muito igual. Parecido. Obviamente assim, a construção, né? Eu brinco arquétipo, né? A arquitetura é muito parecida, o conteúdo muda, mas a forma de agir é muito parecida. Como eu falei, no relacionamento, quando você olha, é muito parecido. Manipulações, mas cada um dentro da tua realidade. A forma de vivenciar, de viver, às vezes de descartar, é sempre muito parecido. Então, assim, a manipulação ou a forma de eu sempre estou certo é uma característica narcisista. Mas, às vezes, a pessoa ela pode ter algum problema ali de autoconfiança, um problema... Né? Exato. Então, às vezes, ela trabalhando isso, esse controle, ela vai conseguir fazer esse manejo. Agora, tem que olhar o todo. Só a gente vê uma característica, uma pessoa que se olha no espelho o tempo todo e que gosta de si, isso não quer dizer que ela é narcisista. Às vezes ela ser turrona, né? Ou seja, ela ser cabeça dura, não quer dizer que ela é narcisista. Ela ser controladora, quantas mães às vezes que são controladoras, mas por uma dor que elas vivem, por medo do filho sofrer, por medo de às vezes até mostrar as imperfeições da tua maternidade. As nossas mães muitas vezes elas são controladoras, assim, porque elas sofreram lá e elas não querem que a gente passe pela mesma dor. Mas você percebe que existe amor. Aonde existe amor, o amor sempre vence. E o amor, ele é imperfeito, o amor, ele não é perfeito. Agora, quando é uma mãe narcisista, você percebe que sempre existe uma superioridade sobre o outro e o filho, ele é sempre usado. A mãe não gosta de ver um filho, uma mãe narcisista, ela não gosta de ver o filho elogiado. Ela sempre tem que ser elogiada. O filho não pode ser o centro das atenções, é ela que tem que ser o centro das atenções. Se o filho está doente, não, a minha doença é pior que a tua. Então, sempre o dela tem que ser mais do que o filho. Você falou de doença, né? Ela pode, inclusive, inventar que está doente, inventar uma dor que não existe para poder chamar atenção e virar esse jogo e falar, não, eu que preciso de cuidado, eu que não é você. Pode. Tudo que tirar ela do centro, ela pode fazer uma interpretação. Porque ela usa muito o seu papel como mãe para se colocar numa situação de vítima. O narcisista se coloca muito como vítima. Ele é sempre a vítima da vez. Nunca ninguém pode sofrer mais que ele, nunca ninguém pode ser mais visto e valorizado que ele. Muitas vezes não tem a ver com aquele aspecto da personalidade da pessoa ser extrovertida, de se mostrar. Ah, aquela pessoa é mostrada, ela gosta de falar, grava vídeo. Não, isso não tem nada a ver com ser narcisista. A pessoa, ela gosta de ser vista, de ser olhada. Ela gosta de ser, ela precisa sentir que ela é o centro das atenções, que os holofotes emocionais e afetivos estão sobre ela. Cansativo, Quais são, pra gente finalizar, quais Sim. são os piores riscos de se envolver com alguém narcisista? São tantos. Mais um. Geralmente, quando a gente se envolve com uma pessoa narcisista, você já tem algumas características suas, como todos nós temos, de uma autoestima fragilizada. Sim. Às vezes a gente não reconhece. E às vezes é aquela pessoa, muitas vezes, não sempre, tá? Mas às vezes pode ser aquela pessoa que é boazinha demais. Quando eu tenho empatia pelo outro é muito bom, mas empatia demais, eu quero agradar demais, eu me calo demais. Sabe aquela criança que aprendeu a se calar? Você não pode falar, você tem que não pode responder adulto. Adulto não se responde, você tem que se comportar que nem criança. Ela entra num relacionamento aprendendo que ela não pode responder. Que ela não tem voz, né? Que ela não tem voz.
Então você imagina todas essas características, o quanto vai inflando dentro desse relacionamento, o quanto vai destruindo. A pessoa ela vai desacreditando nas suas potencialidades, ela não se enxerga dentro da tua realidade, ela deixa de se cuidar, ela deixa de se amar. Além dos transtornos que a gente pode falar, dos transtornos afetivos, né, emocionais, depressão, ansiedade, porque a pessoa ela começa a não se enxergar mais como pessoa também. Porque como o narcisista não consegue se enxergar e ele projeta isso no outro, a pessoa também ela começa a não se enxergar mais como ela é. Mas ela pode sim se recuperar, levantar. É um trabalho árduo? Muito árduo. Diário. É diário, mas assim, o que eu mais gosto de atender são mulheres, né? A Rabi sabe, eu sempre comento com ela, mulheres que eu vejo elas se levantando. E eu nunca trabalho com elas assim, você tem que separar ou não, porque isso é uma decisão que é dela, eu nunca tenho que tirar esse direito dela. Mas o que eu falo para elas assim, o que eu quero te ajudar é fazer você enxergar a potencialidade que você tem, aqueles destrocinhos que você deixou para trás, aqueles cacos que ficaram para trás que você pode reconstruir. Aquilo que ele fez você enxergar toda destruída, isso daí é uma imagem dele que ele colocou em você. Agora vamos enxergar realmente quem você é, quem que está por trás desses cascos. E quando elas enxergam isso, é impressionante a força que elas conseguem ter. Aí elas deslancham na vida. Elas ficam imparáveis, né? Ficam. Eu acho que a gente pode já marcar que os outros programas não vejam, aquelas pequenas, ele já vai vir aqui. O Dom fala isso pra mim, fala assim, você já dá dica pros outros? Eu falo, não é pro Viva Tarde mesmo. Pra gente falar de autoestima, porque como a gente às vezes confunde uma coisa com a outra, e quando a gente sai de uma situação dessa, né? Exato. De um relacionamento tóxico, compulsivo, controlador, narcisista, a gente sai tanto em caquinhos, né? Saímos. Que eu acho que até formular, né, de novo a autoestima demora um pouco, mas quando isso acontece é tão lindo. transformador. É lindo de ver. Né? E Eu a acho gente que a precisa podia tanto, falar disso mais. Precisa mesmo, porque quando a pessoa ela sai de um relacionamento narcisista e ela não fecha bem esse ciclo, ela não se trata, provavelmente ela vai voltar novamente para um outro relacionamento narcisista, igual. Ela vai repetir esse ciclo. Porque ela só aprendeu, né, muitas vezes a ser tratado daquela maneira, né? É a carência, né? É a carência. Ela aprendeu que o amor é dor, ela aprendeu que o amor é sofrer, que o amor às vezes é apanhar, e não o amor do jeito que ele tem que ser. E você de casa, aproveite, comente lá nesse bate-papo, porque dá vontade de a gente ficar o tempo todo aqui, né? Eu adoro o Paulinho, eu gosto de ficar vários tempos com ele aqui. Foto no Instagram, você pode comentar, aproveita pra seguir também. E ó, se você quiser fazer pergunta, ele responde tudo pra você. Com certeza, Paulinho. Com certeza, tá sempre lá. Muito obrigada, Obrigado, foi Gabi. incrível a nossa conversa, viu? prazer também. Sabe, adoro, eu adoro também. Ai, que bom. Viu? Você está maravilhoso, né, Gabi? Vocês também maravilhosos.